Muito bom dia, meu querido irmão e irmã, você que nos acompanha na nossa homilia diária, seja muito bem-vindo e que a palavra de Deus possa preencher o teu coração nesta manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos mostra uma das muitas vezes em que as pessoas ali, sobretudo os judeus, quiseram apanhar Jesus em alguma cilada. Tentaram fazer uma armadilha para condenar Jesus pelas suas próprias palavras. Dessa vez, começaram cheio de elogios a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tu és verdadeiro, não dás preferências a ninguém, não olhas a aparência, mas ensina o caminho de Deus. E depois eles vêm com a pergunta que é uma armadilha: é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Por que essa pergunta se torna uma armadilha? Porque, de um lado, se Jesus responde que é lícito sim pagar o imposto a César, as pessoas daquela época sabiam muito bem que esses impostos muitas vezes eram utilizados de forma injusta. Muitas vezes os coletores de impostos, como por exemplo foi Levi, como foi Zaqueu, eram verdadeiros ladrões, que pegavam o dinheiro do povo muitas vezes para si, e quando davam dinheiro ao imperador, muitas vezes o imperador não usava em nada para o benefício do povo, senão para se enriquecer. Não é muito diferente do que nós experimentamos nos dias de hoje no nosso país. Porém, de outro lado, se Jesus respondesse que não é lícito pagar imposto a César, então ele certamente seria preso, seria ali condenado por causar uma espécie de uma desordem social, de uma revolução. Mas Jesus não é nem um revolucionário e nem alguém que vai apoiar aquilo que está errado. E por isso que eles perguntam preto no branco. Eles perguntam: devemos pagar ou não? É interessante porque a resposta de Jesus é muito sábia. Jesus nunca se deixa levar de responder de imediato, né? Nós é que somos assim, nós é que queremos dar uma resposta na lata, nós é que queremos responder de uma forma muito agressiva. Jesus não. Jesus pergunta: por que me tentais? Por que vocês estão fazendo esse tipo de pergunta para mim? Tragam aqui uma moeda de César. Trouxeram a moeda, Jesus olhou e falou: de quem que é a inscrição que está nessa moeda? E eles responderam: de César. Então Jesus responde um ensinamento que para nós é muito claro, porque já se tornou até um ditado: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O que é que Jesus está expressando nessa frase? Existem realidades que são temporais, que são transitórias, mas que são temporariamente necessárias e que nós temos sim que fazer. Mas o nosso coração não deve estar nessas coisas. Existem outras realidades que são eternas e que não são passageiras, e aí deve estar o nosso coração. Portanto, dai a César o que é de César, ou seja, dai às coisas transitórias o valor de coisas transitórias, e dai a Deus as coisas eternas, o valor de coisas eternas. Padre, como que isso se aplica à nossa vida? Muito simples. Pense, por exemplo, no teu trabalho. É uma realidade eterna ou transitória? Transitória. Não é para sempre. Por isso, dai ao teu trabalho o tempo de uma coisa que é transitória. Não deve ser a prioridade da tua vida. Não deve ser. A prioridade da tua vida deve ser Deus. Por isso, dai ao trabalho o que é do trabalho. Dai a Deus o que é de Deus. Padre, mas eu gosto do lazer, eu gosto da diversão. Muito que bem, louvado seja Deus. São Tomás de Aquino diz que o homem que é incapaz de se alegrar, ele se torna chato e pesado aos outros. Porém,
a diversão é uma realidade eterna ou uma realidade transitória? Uma realidade transitória. Necessária, mas transitória. Por isso, dai à diversão o valor de coisas transitórias, mas dai a Deus o valor das coisas eternas. Nós não podemos substituir uma coisa pela outra. Existem coisas que são necessárias, mas ainda que sejam necessárias, são transitórias. Mas existem coisas que são essenciais. Eu encerro essa homilia com um conselho que certa vez eu escutei de um padre. Não existe nenhum tempo mais bem gasto do que o tempo gasto em oração. O que ele quis dizer com isso? Quando nós gastamos tempo com as coisas eternas, nós não estamos perdendo tempo. Estamos colhendo tesouros de coisas que vão perdurar, que não vão passar. Ao contrário, quando perdemos tempo com bens materiais, com intrigas, com discussões, com quem tem razão e quem não tem, com o trabalho, com o lazer, com diversão, são todas coisas que vão passar e que nós não levaremos quando nós partirmos desta vida. Portanto, guarde no teu coração isso. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, você que acompanhou esta oração da manhã. E se você tem o desejo no teu coração de que outras pessoas conheçam esta palavra de Deus e sejam tocados por ela, compartilhe este vídeo com outras pessoas. Não esquece de deixar o teu like, o teu comentário, isso ajuda a engajar ainda mais o nosso vídeo e o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. E também não se esquece de inscrever no nosso canal. Você que ainda assim também quer ser um contribuidor desta obra, pode se tornar um benfeitor da fraternidade clicando nesse QR Code que está aparecendo aqui na tua tela. Não se esqueça também, se você quiser, de entrar na nossa loja, conhecer os nossos produtos, nossos artigos religiosos, dá uma passadinha lá e veja se talvez você queira presentear alguém, conceder a alguém a alegria de um produto evangelizador na FSJPII Store. Por fim, lembrando que dos dias 21 a 23 de agosto, nós teremos o acampamento da Fraternidade São João Paulo II na Canção Nova, que já está chegando, e você pode ir para este acampamento conosco, irmãos da Fraternidade, se inscrevendo na nossa caravana, nesses dados que estão aparecendo aqui na tua tela. Que Deus te abençoe muito e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.